para falar sobre o tema da semana, que é como cães e gatos, que eu vou contar como eu criei os meus gatos. Ai, a Kira vai fazer uma participação especial. Na minha casa, eu e os meus pais, né, basicamente a gente sempre teve cachorro e gato, então isso não é um mistério pra gente, né, então a gente sempre teve os dois. Então eu vou contar como foram as histórias dos gatos que foram surgindo no nosso caminho. Há muitos anos atrás, não vou dizer quantos, apareceu uma gata na casa dos meus pais. A gente tinha pincher na época, tá? Eram 3 pinchers que a gente tinha. Eu era criança, assim, tinha uns 12 anos mais ou menos. E apareceu essa gata. Essa gata, a mãe e os filhotes, os irmãos dela, infelizmente foram vítimas da maldade humana. E só sobrou ela da ninhada. E ela vinha todos os dias, tinha tipo um terracinho, né, um terraço pequeno, onde a gente morava. E ela começou a aparecer lá, e meu pai sempre adorou bicho, né? Então, quando essa gata começou a aparecer, o pai começou a dar comida, começou a cuidar, começou a dar água. E ela era um filhote, né? Ela tinha muito medo, ela era muito arisca. E ela começou, os pinchers, quando vinham ela, no início, eles tocavam ela, né? Faziam ela correr. Tanto é que o pai tinha que botar a comida num lugar separado pra não criar conflito. Mas o pai continuou alimentando ela continuou vindo, ela continuou voltando. Acho que os pinchers começaram a acostumar com a companhia dela. Pinchers, tá? Estamos falando de pinchers. Quem tem pinchers sabe como eles são. E ela foi ficando, né? Ela adorava os cães, né? Então ela se dava super bem com eles. Com nós, não. Ela nunca deixou a gente se aproximar dela, né? Mexer nela. Enfim, no máximo um carinho enquanto ela estivesse comendo e olhe lá. E assim, se ela sentisse, ela meio que fugia. Ela tinha muito medo, né? De humanos. Mas ela se dava bem com os pinchers. Então ela sempre vinha e ficava lá com eles, na sacadinha lá. A gente tinha 3, né? Mais ela. Eles ficavam lá, tranquilos. Cada um cuidando do seu quadrado. Aí quando a gente se mudou de casa, que na época a gente morava de aluguel, então quem mora de aluguel sabe, né? Sei lá, a cada tanto tempo tu troca de casa, ou porque o proprietário vai vender, ou porque tu precisa de um outro espaço, ou porque o aluguel ficou muito caro. Quem mora de aluguel sabe como é que é, né? Cada pouco tem que trocar de lugar. Então a gente trocou de casa e a gata ia junto, não era uma opção não levar a gata. Meu pai já estava apegado à gata, nós também. Apesar da gente não ter o contato de abraçar, mexer, né, pegar no colo, que ela não deixava, ela fazia parte da família. Os cães adoravam ela, né, os pinchers. Então a gente tinha que dar um jeito de levar aquela gata com a gente. Então foi feita uma tocaia. Meu pai e meu primo conseguiram, digamos assim, fazer com que ela fosse pro meu quarto, né? Tocar ela pro meu quarto. Lá eles conseguiram pegar ela, os dois, né? Com luva. Que eles tinham umas luvas de couro, assim, pra não se machucar, pra não arranhar, né? Era tipo pegar uma jaguatirica. Aí eles conseguiram pegar ela, colocaram ela dentro de um baú. E assim a gente levou ela pra outra casa. Enquanto eu gravava esse vídeo, a Melô foi buscar um negócio aqui. Que ela ganhou. Continuando. Então, quando a gente mudou pra outra casa, né, a gente não sabia muito bem como lidar, né? Nosso primeiro gato. E a gente não sabia como funcionava o negócio do cio também, tá? Então fica aqui pros adotantes de gato de primeira viagem. Nós, no caso, né, a gente acabou ganhando uma gata sem querer, né? Sem querer. Ela apareceu, ficou, a gente prometeu que ia cuidar dela, independente dela ser mansa ou não, né? Ela já fazia parte da família do jeito dela. E como a gente não entendia muito de cio, deixa eu tirar aqui pra vocês verem a Kira. Kira fazendo sua nana. Ela tá prestando atenção no nosso papo aqui. E como a gente não entendia esse negócio do cio, de gato, como é que era, de cachorro até a gente já sabia, né? Mas de gato a gente não sabia muito bem como era. E aí ela entrou no cio. E aí ela pegou cria. E aí nessa nova casa onde a gente tava, né? Ela foi lá se esconder dentro de um colchão, no porão que tinha. Enfim, aí a gente tinha que achar onde que tava os filhotes. Aí o que eu achei... o meu pai sempre foi muito didático com animais, né? Por exemplo, ele nunca me deu um filhote quando eu era pequena, porque ele dizia que eu não ia saber cuidar.
Então, na fase dos gatinhos filhotes também, ele dizia, deixa ela com os gatinhos. Não te aproxima, deixa ela lá com eles, deixa ela cuidar do jeito dela, porque senão ela vai trocar de lugar. Se tu for lá, ela sentir teu cheiro, ela vai trocar os gatinhos de lugar. E aí, eu era criança, né? Óbvio que eu queria ver os gatinhos, aí fui lá ver os gatinhos, dito e feito. No dia seguinte, tava ela levando os gatinhos, tentando trocar de lugar. Aí o meu pai ajeitou lá para que ela não saísse mais de lá. Então meu pai ajeitou, né? Ele ajeitou o quartinho onde ela tava com os filhotes, ajeitou o colchão, deixou mais próximo à parede, deixou ela de uma forma confortável, colocou os gatinhos de volta lá, né? Que ela tava tentando mudar de lugar. E assim eu não fui mais mexer nos gatinhos, né? Conforme a orientação do meu pai, deixa eles crescer, deixa eles abrirem os olhinhos. Quando eles começarem a sair de lá, aí sim tu pode ir lá brincar com eles. Mas enquanto eles estiverem recém-nascidos, eles estão muito bebês ainda, ela pode se assustar, trocar eles de lugar, enfim, pode melhor não mexer. Pode até abandonar eles, né? Esse tipo de gata mais selvagem, mais arisca, né? Corre o risco até dela abandonar a ninhada. Então, deixa eles quietos lá. Quando eles começarem a sair do ninho, quando eles começarem a se virar, aí sim tu pode ir lá brincar com eles. Beleza, era um gatinho mais lindo que o outro. Foi super fácil de doar, a gente doou todos os gatinhos dela. E começamos a procurar alternativas pro cio. E nessa época aí, gente, castração não era uma coisa assim, nossa, vou castrar meu bicho. Não era uma coisa tão divulgada quanto é hoje, tá? Então tinha muito pessoal que usava ou injeção ou anticoncepcional. Tinha um comprimidinho anticoncepcional que existia, não sei se ainda existe, tá? Porque eu nunca mais, eu castrei todos os meus bichos, né? Então a gente achou interessante a ideia do comprimido, do anticoncepcional, que nem é pra mulher, né? Botamos na ração, ela come. Olha, se ela comeu 2 vezes foi muito. Como consequência disso, o que aconteceu? Cio de novo, cria de novo. Então, em 1 ano a gente conseguiu, como péssimos donos que a gente foi dela, ela teve 2 crias. Então, por nossa irresponsabilidade, por não ter castrado aquela gata, apesar de ser uma gata bem arisca, e a gente não ter castrado ela, e ter optado por usar aqueles comprimidos de anticoncepcional achando que ia resolver o problema, ela acabou pegando uma segunda cria. Nessa segunda cria foi um pouco mais difícil de doar, né? Então a gente acabou ficando no finalzinho ali com uns 4 meses, uma gata cinza e uma gata tigradinha que era igual da mãe. Aí a tigradinha depois a gente conseguiu alguém pra ficar com ela e a gente ficou com a gata cinza, porque ela era linda, maravilhosa e eu não quis doar ela. E assim começa um novo capítulo, que é a nossa próxima gata, que é a Cessi. Então vivia a Mimona, que era a mãe, e a Cessi, que eram filhas. Se davam super bem. Mimona ensinou ela a caçar, que era... é muito legal ver a gata criar os filhotes, tá? Porque é diferente da criação da cachorra. A gata, ela ensina a caçar. Então ela começa a caçar louva-a-Deus, ela ensina os filhotes a caçar. É a coisa mais fofa, parece uns mini tigrinho atrás da mamãe na selva, que no caso era uma horta. Mas é muito legal ver a gata ensinar. Ela ensina também eles a fazer o buraquinho na areia para eles fazerem as suas necessidades. Então eles aprendem com a mãe onde fazer. Então a gente nunca precisou ensinar pra Cécio onde que ela tinha que fazer. Ela aprendeu tudo com a mãe dela. Só que a Mimona era uma gata de rua, né? Era uma gata bem arisca, era uma gata que não ficava presa, né? A gata que vivia solta. E num desses dias aí, a gente encontrou, meu pai encontrou ela, desacordada. E a gente não sabe até hoje o que aconteceu. Se alguém machucou ela ou o que aconteceu. Mas enfim, aí a gente perdeu a Mimona naquela manhã. E como é que era esses filhotinhos de gato com os cães, com os pinchers? Como eu falei, era que nem a minha relação, né? Eu não podia chegar perto até eles começarem a caminhar. E os pinchers também. Aí quando eles começavam a caminhar, aí eles adoravam, né? É que filhote com o bicho adulto, normalmente, tá? Não é 100% das vezes, normalmente dá certo, tá? Porque daí, pra eles também, eles veem que é um bichinho inocente e tal. Claro que tem animal que tem instinto de caça, né? Que caça os filhotes justamente por ser os mais frágeis, né? Mas não é o caso da relação dos meus cães com os meus gatos. Isso nunca aconteceu com filhote, tanto de cachorro quanto de gato. Nessa época da Mimona que tinha os filhotes, os pinchers adoravam. Nossa, eles adoravam, eles ficavam brincando. Foi bem legal, assim, não tive nenhum problema com os filhotinhos de gato, com os pinchers.
E aí vem a fase da Cessi, né? Então a gente perdeu a Mimona, os Pinchers sentiram muito, eles... Imagina a Maia, que era a mais nova dos Pinchers, ela cresceu com a Mimona. Então elas duas eram parceiras, elas dormiam juntas. Então ela sentiu bastante, assim, a perda da Mimona. E realmente, ela não gostava de nós, mas ela adorava os Pinchers, né? Então eles sentiram bastante a falta dela. E aí vem a fase, voltando, a Cessi. A Cessi, o que ela tinha de linda, ela tinha de... Ela era um pouco selvagem, que nem a mãe dela. Não, ela até dava pra pegar um pouco no colo, passar a mão, mas ela era sempre meio bruta. Do tipo, vai dar ração pra ela? Tu não vai me dar ração? Aí ela te dava umas patadas pra te dar ração pra ela. Não era aquela coisa dengosa. Ah, é que nem a Kira. A Kira, essa bicho preto aqui maravilhosa. Tu vai dar ração pra ela? Ela fica lá ronronando. A Cessi, assim como a Mimona, por ser uma gata um pouco mais selvagem, menos que a Mimona, porque ela até deixava a gente mexer nela. Mas era bruta, né? Adorava caçar, aprendeu super bem a caçar com a Mimona. E com os Pinchers, como ela, desde recém-nascida, ela teve contato com os Pinchers. Recém-nascida, não. Quando eles abriram os olhinhos, começaram a brincar, aí começaram a interagir com os Pinchers. Então, desde essa época, então, ela com os Pinchers eram irmãos, né? Então, super tranquila a relação entre ela e os Pinchers. A Cessi, ela viveu 19 anos na nossa família. E depois que os Pinchers faleceram, a gente teve a Ruby, depois veio a Bel, e ambas tiveram bastante contato com a Cessi, bastante. A Ruby chegou, ela era filhotona, ela tinha uns 6 meses mais ou menos, né? Acho que 5 a 6 meses. E filhote, né? Daí queria brincar com a Cessi não tinha paciência nenhuma pra ela, né? Então nunca foi uma amizade. Foi se a Merlot não, né? Se a Ruby, na época, quisesse brincar com ela, a Cessi já dava umas patadas, já tipo, sai daqui, sabe? Ela não tinha muita paciência. Depois veio a Bel, ela já chegou adulta, mas a Bel nunca deu bola pros gatos, tá? Então a Bel chegou, beleza, tem gato, ok, vida que segue. Nunca foi muito de interagir com a Cessi. Então, cada uma no seu quadrado. Eu tinha falado, né, que normalmente o filhote com um gato adulto ou um gatinho com um cachorro adulto normalmente dá certo. Veja que não foi tão certo assim, né, porque a Cessi era uma gata adulta, chegou a Ruby, que tinha uns 6 a 8 meses mais ou menos, e não tinha nenhuma paciência, nenhuma. Nunca quis brincar, nunca quis interagir. Então, cada bicho tem a sua personalidade. A coisa que eu acho legal de falar sobre essa questão dos gatos e dos cães convivendo junto é que a gente sempre cuidou muito da questão da comida. Talvez por isso não teve grandes brigas, só essas patadinhas, ou sabe, nada pesado, né? A gente sempre cuidou dessa questão da comida, porque a comida é crucial. Se eles... Normalmente a briga começa sempre por uma coisa assim, tá? Bom, como a Cessi viveu 19 anos, foram 19 anos bem vividos. Ela era uma gata que, como eu falei, ela era bem territorialista também. Eu não falei que ela era territorialista, mas ela era territorialista. Tanto é que ela brigava com os gatos dos vizinhos, ela sempre batia em todo mundo, ela nunca... Por isso que ela entrou no cio, eu acho que, sei lá, a gente também continuamos cometendo o mesmo erro de dar o comprimidinho que existe, né, anticoncepcional para gato, comprimidinho. Não sei se hoje ainda existe, na época existia. E a gente cometeu esse erro de também tentar dar esse comprimido para ela. Só que a Cessi, ao contrário da mãe dela, que nunca tomava, a Cessi comia com uma raçãozinha, comia. Então ela viveu uns 5 anos sem a gente ter esse problema, né, do cio. Até porque ela brigava com todos os gatos. Gato que aparecia lá no pátio era briga. Ela botava pra correr. E não só gato. Cachorro também. Se aparecesse cachorro, eu nunca vou esquecer um dia que estávamos, nós, ainda tinha os pinchers, no portãozinho ali, de repente apareceu um cachorro bem lindo, assim, grandão, preto e branco. Ele chegou no portão, e os pinchers latindo pra ele, enlouquecidos. Ela subiu naquele portão e ela só fez assim, ó, pro cachorro. O cachorro só tipo, ok, acho que é hora de eu me retirar, muito obrigada, até a próxima. Deu a meia volta e foi embora. Então, esse era o nível da gata. Ela era selvagem, assim, e
botava medo em todo mundo, em gato, em cachorro, não tinha preferência. Com nós ela nunca arranhou, nunca machucou a gente, até porque ela nunca foi muito de brincar, né? E o jeito gentil, o jeito carinhoso dela de pedir comida era nos dar patadas. Mas enfim, eu acho que esses comprimidinhos que eu falei, não deem para sua gata, tá? Não deem. Vai lá e castra, tá? Ah, eu não tenho dinheiro pra pagar. Faz uma vaquinha, parcela com o veterinário, dá um jeito. Mas não dá nem injeção, nem comprimido. Até porque, aí eu pensei, a gente pensava que funcionava, mas no fim nem era o comprimido. Era porque quando ela entrava no cio, ela botava os gatos pra correr. E até que um belo dia um gato pegou ela. E ela engravidou. E a Cessi teve 3 gatinhos pretos. 3 gatinhos pretos. Eu nunca pensei que fosse tão difícil doar gato preto. Eu descobri naquela época. Então por isso hoje eu valorizo muito a adoção de gato preto. Eu falo muito sobre gato preto, eu falo muito sobre adotar gato preto. Porque realmente as pessoas não querem adotar gato preto. É difícil das pessoas adotarem gato preto. Ainda mais gato preto adulto. Os nossos eram filhotinhos. Eram 3, só 3. Ela só deu 3 filhotinhos. E um eu consegui doar para uma amiga minha. Foi o mais fácil, que ela queria já, um machinho preto. E ficou 2. E as 2 gatinhas que ficaram, as 2 gatinhas pretas, a gente não conseguia doar. Elas chegaram com 5 meses, aí com 5 meses a minha mãe conseguiu uma amiga dela para adotar uma delas e a outra ficou. A Kira, a nossa gatinha preta, que apareceu antes no vídeo, que eu vou botar uma foto, vou botar várias fotos dela aqui porque ela é maravilhosa. Que hoje tem 18 anos, né? A Kira tem 18 anos, façam as contas. E tá até hoje com nós. E a Kira ficou com a gente porque ninguém quis adotar ela. E como foi a relação na época que a Cessi teve os filhotes, a gente ainda tinha os pinchers, né? Então foi mais ou menos, eles já estavam meio que acostumados, né, com filhote de gato, então foi bem tranquilo, assim. E as gatinhas pretas eram um amor, assim, né? E a Kira era muito doce, muito doce. Ela não tem nada a ver com a mãe dela, nada a ver. Oi, Kira. Ela é filha da mãe dela. O que ela tem em comum com a mãe dela é a caça. Ela é ótima caçadora, que nem a mãe dela era. Que vem da Mimona, né? Que vem dos seus ancestrais. Porque que nem eu falei pra vocês, né? A gata, a Cessi também, ela ensinou os gatinhos dela a caçar. Eles ensinam... Ela fez a mesma coisa que a Mimona fez com ela. Ela ensinou os gatinhos dela a caçar, ela ensinou os gatinhos dela a enterrar suas necessidades. Então, é muito legal ver essa criação. E é muito bonito ver a gata criar. É muito bonito mesmo. Ela realmente educa os filhotes, ela educa. Essa meu bruta da Cessi fez com que a Kira fosse uma gata doce. Eu não sei que explicação dá, porque ela não tem nada a ver com a mãe dela, era um doce. Será que o pai era querido? Eu vi ele uma vez na vida, era um baita gatão preto. Nunca mais vi, apareceu lá e nunca mais veio cuidar das crias dele. Então a Kira, que é a nossa gata preta, ela conviveu com a mãe dela por muitos anos. Porque a Cessi durou 19 anos, né? Foi uma gata bem longeva, assim. E ela nunca teve problema de saúde, nenhum, nada, nada, nunca teve nada. Um dia, um abscesso no dente. Foi a única vez que eu levei ela no veterinário. E então a Kira conviveu muitos anos com a mãe dela, com os pinchers, e sempre doce. Aí já é outra relação. Aí sim, ela já era uma gata mansa. Ah, acho que ela puxou pra avó dela, porque ela adorava os cachorros. Sempre adorou, sempre interagiram super bem, nunca tivemos problemas. Aí depois, quando a gente adotou a Ruby incomodava tanto a Cessi quanto a Kira. E aí, só que como ela tinha a influência da mãe dela, a Kira acabava fazendo as mesmas coisas. Por exemplo, ia lá a Ruby incomodar as duas, e ela pegava e saía junto com a mãe dela, né? Então não interagiam tanto também. Até porque a Cessi, ela dormia na cozinha. Ela não queria contato com ninguém. E assim ela ensinou a Kira. Então as duas dormiam lá na cadeira da cozinha. Assim como a Cessi dormia na cozinha, lá nas cadeiras, a Kira também.
né? Às vezes até no inverno nós dormíamos duas juntas na cadeira, a gente botava as cobertinhas lá, mas a Cessi ensinou ela que o lugar dela era na cozinha, não era pra ela ficar bisbilhotando pela casa, era ficar na cozinha e não dar muita moral pros cachorros. Era assim que a Kira foi criada, a nossa gatinha preta. Bom, aí a Kira entrou no primeiro cio. Quantas vezes vocês vão errar pra parar o ciclo do erro? Qual que é o limite? Então, a gata preta, a Kira, pegou uma cria. Acho que a Kira teve 3 filhotinhos também. Muito lindos, todos coloridos, assim, lindos os gatinhos da Kira. Doamos muito fácil, assim. Tu vê que é o gato. Realmente, se a Kira tivesse dado. Ela é preta. Se ela tivesse dado 3 gatos pretos, a gente teria com os 3 gatos pretos até hoje. E com relação à comida, pra não ter briga, que eu tava falando antes, né? Pra não ter problema de cachorro e gato brigarem, a comida das gatas sempre ficava no alto. Né? Então elas sempre subiram lá no balcão e embaixo a comida dos cães. Pronto. Isso eliminava, sei lá, 70% do risco de dar uma briga feia por causa de comida. Cada um respeitava o seu espaço. E a Cessi ensinou isso muito pra Kira, que na cabeça da Cessi, o lugar delas era na cozinha. Ela nunca quis se aproximar dos quartos, da sala, ela ficava na cozinha. Ainda mais depois que chegou a Rubi, né? Que incomodava ela bastante. Ela queria brincar, né? Cachorro, filhote e tal. E aí ela meio que se isolou mais, assim. Porque daí quando ela tinha os pinchers, ela até interagia com os pinchers. Porque elas cresceram juntos. Ela cresceu junto com eles, né? Ela era a filhote e eles eram os cachorros que ela aprendeu a conviver. A Rubi não. A Rubi era um outro cachorro. E ela não curtia muito essa história de ficar incomodando ela. Já os pinchers já sabiam como lidar com ela. Até porque ela que era a chefe, né? Como eu falei aquela história do cachorro que chegou lá em casa e ela botou pra correr, ela que era a chefona dos pinchers. Mas continuando falando da Kira, né? Então, teve a cria, doou os filhotes e disse: chega. Chegou o momento que eu tenho que dar um jeito de castrar essas gatas. Não dá mais pra viver assim. Por sorte, nós tínhamos e ainda temos como vizinha uma moça muito maravilhosa que era da Suama, lá de Caxias. E aí ela levou as 2 gatas pra castrar lá na Suama. E assim foi, né? As duas eram as duas juntas, sempre juntas. A Kira tava sempre com a mãe dela, sempre se deram super bem, nunca teve nenhuma briga entre as duas. E as cadelas, né? Daí a gente tinha a Rubi e a Bel. Por muitos anos foi esse formato lá em casa. Eram 4, 2 gatas e as 2 cachorras. E quando a gente perdeu a Cessi a gente perdeu em 2020, na pandemia. E a Kira ficou muito sozinha. Ela se sentia muito sozinha, ela miava, ela estava meio perdida, porque ela sempre fazia o que a mãe dela fazia, né? E ela não sabia muito bem o que fazer. E aí a gente tinha a Rubi e a Bel ainda, né? As 2 cachorras, né? Então ela se isolava também, ela ficava na cozinha, fazia as mesmas coisas que ela fazia com a mãe dela. Até o momento em que eu comecei a aproximar a Kira da gente, pra ela não ficar tão sozinha. Então eu comecei, pegava ela na cozinha, levava pro meu quarto, porque a Kira, ao contrário da mãe dela, ela deixava pegar no colo. Ela não gostava de ficar, mas ela deixava pegar, deixava mexer. Ela já era uma gata que tu podia passar a mão, ela ronronava até hoje, né? Ela gosta de ficar se esfregando e tal, e nós. Então ela é bem diferente da mãe dela. E então eu comecei a trazer ela pra vir no meu quarto, pra ficar lá com nós, comigo e com a Rubi, que ia estar tudo bem, que não ia acontecer nada. E ela começou, sozinha. Daí de noite ela não ficava mais na cozinha, ela vinha pro meu quarto, dormia comigo e com a Rubi. O que foi ótimo, porque 2 meses depois que a gente perdeu a Cessi, perdemos também a Rubi naquele mesmo ano, 2020. Foi um ano horrível, né? E aí ela começou a me fazer companhia. Eu recém perdido a Cessi, que era a mãe dela, e eu tinha perdido a minha cachorrona. E então a gente dormia juntas, eu e a Kira. Então pra uma gata, a Kira, né, há anos, acho que ela tinha uns 10 anos por aí, quando a gente perdeu a mais ela tinha uns 11 anos, 12, enfim.
A Kira, a gata preta, hoje ela tem 18 anos, né? Então, em 2020, fazem as contas de quanto que ela tinha. Isso aí. Mas enfim, então a gente ficou companhia uma da outra. Daí ela começou a criar mais confiança, ela viu que ela podia vir comigo no quarto, porque ela não ia, porque na cabeça dela, ela tinha que fazer o que a mãe dela fazia, então ela nunca tentou se aventurar pela casa. Ela só seguia o que a Cessi fazia. E aí ela começou a ir pro sofá, depois ela começou a ir pro quarto da minha mãe, e assim foi indo, né? E assim ela começou a circular pela casa, e hoje ela é dona da casa, dona da cama da minha mãe, dorme na cama da minha mãe. Minha mãe na terra, Deus no céu, vai com a minha mãe levar o lixo, volta, sempre em função da minha mãe vai no banheiro, ela vai atrás da minha mãe, e mel, e mel, e mel, e ronrona, e carinhosa, e ela só não quer colo. Colo é uma coisa que ela não gosta muito. Até pego ela, mas ela já fica, tipo, me solta. Mas é essa gata ainda maravilhosa, que eu vou botar também um monte de foto e vídeo e coisa arada pra vocês verem que luxo que ela é. Aí tava tudo bem, né? Até aí tava tudo bem. Era a Bel, que é a cachorrinha da minha mãe, e a Kira. Paz. As duas tranquilas, paz. Aí eu adotei essa coisa maravilhosa aqui. Dá oi lá. Ai. Essa coisa maravilhosa aqui. Essa coisa maravilhosa aqui era um filhote. E ela achou o máximo ter um gato. Ela achou o máximo. Então, o que ela incomodava a Kira? Só que a Kira, gente, ela tem uma paciência de Jó. A paciência que a Kira tinha com essa cachorra. E essa cachorra adorava incomodar ela. Ela vinha lá na minha cama deitar, essa aqui subia lá. E ficava, e dá, e pata, e não sei o que. E puxa, e não sei o que. E a gata assim, né? Não, a Kira é um anjo de doçura. Se fosse a mãe dela, a Merlot tinha levado 3 patadas e nunca mais ia mexer com ela. Mas a Kira não. E hoje a Kira e a Bel, que é a cachorra da minha mãe, como ela mora lá, as duas são unha e carne, as duas senhorinhas, vivem junto pra cima e pra baixo. E a Merlot, e a Merlot com a Kira se deu super bem. Hoje em dia, como a Merlot já é mais adulta e tal, né? Tem umas fuçadas, assim, mas a Kira tira de letra, assim. Então hoje as duas se dão super bem. Mas era quando a Merlot era filhote que chegou, tocando terror, inclusive, na Kira. E a Kira, assim, eu não sei como ela teve tanta paciência. Mas enfim, foi muito harmônico a convivência das duas. Então é isso. Foi assim que eu criei todas as minhas gatas e as minhas cachorras em completa harmonia, respeitando cada uma, respeitando o seu espaço, entendendo como é cada bicho, porque cada bicho tem a sua personalidade. A Cessi era aquela gata braba, teimosa, linda, e a Kira é essa gata doce, tranquila, zen. E as cachorras basicamente, basicamente elas eram mandadas pelas gatas. Exceto essa aqui que incomodou bastante a Kira e hoje as duas se respeitam. E aí, vocês têm cães e gatos juntos? Querem ter um gato? Querem introduzir um gato com um cachorro com um gato? O legal, se você quer fazer isso, é conhecer a personalidade do teu gato, a personalidade do teu cachorro, para verificar se realmente esse match pode acontecer. Então, e tudo tem que ser feito de uma forma tranquila para ambos, para que ambos não estranhem, para que ambos respeitem o espaço um do outro. É muito importante cada um respeitar o seu espaço. Sem briga, paz. Cada um respeitando o seu espaço. Acho que esse é o segredo para criar cães e gatos juntos. Respeitar o espaço um do outro. Respeitar as personalidades de cada um dos animais. Como eu expliquei, eu tinha uma gata que era uma gata mais selvagem. Já tive a Akira não, é uma gata mais tranquila.
Então eu consigo manejar melhor ela com os meus cães.